Segundo analista político, Lulinha, o filho do Lula, pode ser preso a qualquer momento e esta bomba trouxe um impacto gigante nessas eleições e eu vou trazer tudo, gente, absolutamente tudo. Não vou esconder nada, vou trazer tudo nesse boletim para vocês. E também tem outra notícia explosiva, gente. A chapa definitivamente esquentou para cima do ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? O próprio STF e a AGU, Advocacia Geral da União, foram acionados sobre o ministro Alexandre de Moraes. E é sobre aquela questão, gente, tá? Dos Estados Unidos, da justiça americana terem notificado o ministro Alexandre de Moraes através de e-mail, a gente, que lá rendeu o trem. A chapa esquentou, gente, o trem tá feio, eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, gente, tá? STF e AGU foram acionados sobre Alexandre de Moraes, sobre lá o caso do Alexandre de Moraes ter sido acionado pela justiça americana. É uma bomba que eu vou trazer também nos mínimos detalhes. E por fim, o Flávio Bolsonaro, agora neste exato momento, acaba de receber a melhor notícia do ano, gente. E aí? Vão acompanhar até o fim ou não vão, gente? É ou não é uma notícia mais impactante que a outra? Isso aqui não nem spoiler de tudo que eu vou trazer aqui, gente. Isso aqui é só uma parte do que eu vou trazer para vocês. Então, ó, rapidamente, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E o Lula, gente, que tá desesperado com uma notícia bombástica que foi confirmada aqui há poucos instantes. Eu vim aqui na velocidade da luz para trazer aqui essa boa nova. É notícia que eu sei que todos vocês vão gostar. Mas antes de tudo e qualquer coisa, trabalhando muito? Não, tô trabalhando nada. Tem que trabalhar mais porque tem que pagar muito imposto. Tem muita coisa. Ó, governo Lula renova contrato de $500 bilhão com agências de propaganda. E a gente ainda tem que pagar pro Lula fazer propaganda desse desgoverno Lula. Aí é que é para acabar com o piqui do Goiás. Isso aqui, gente, é mixaria. Só mais de $500 bilhão. O Lula gosta, gente, tá? É de milhões. Tá aqui. Tá aqui. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República publicou nesta segunda-feira, há 3 meses do início da campanha eleitoral nas ruas, um termo aditivo de renovação dos contratos de propaganda do governo. $500 bilhão vai ser, o Lula vai gastar para fazer propaganda dos feitos dele, das coisas boas que ele fez para o povo brasileiro. O negócio envolve 4 agências que já prestam serviços ao governo. O valor do negócio é de 562 milhões, ou seja, mais de $500 bilhão. A bolada será dividida entre agências tal. Todas elas serão utilizadas pelo governo para fazer propaganda, coisa boa. Olha só, o que o Lula fez de bom na educação, na infraestrutura, na segurança pública, na saúde. Será que eles vão... O que eles vão fazer propaganda de quê, sendo que o Lula não fez nada nesse desgoverno, a não ser torrar o nosso dinheiro, como se não houvesse o amanhã. Mas tem notícia boa pro Flávio Bolsonaro, gente. E essa aqui é só a primeira. Calma que daqui a pouco tem a segunda, que é espetacular. Como diz o meu conterrâneo, cantor Leonardo, a notícia não é boa, a notícia é excelente pro Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco tem a segunda notícia boa pro Flávio Bolsonaro, porque agora tem a primeira. Cientista político vê boa notícia para Flávio nas novas pesquisas. Expectativas são muito altas. Para desespero de Lula e da petezada, as expectativas são muito boas em relação a Flávio Bolsonaro em novas pesquisas. Está aqui na Veja. O cientista político Fábio Vasconcelos afirmou no programa Ponto de Vista, que as pesquisas divulgadas após o escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Volcaro mostram o impacto real sobre a candidatura do senador, mas muito abaixo das expectativas criadas nos bastidores políticos. A análise da nova pesquisa BTG Nexus está aí. Segundo o levantamento, o presidente Lula aparece com 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% de Flávio no primeiro turno.
No segundo, o cenário permanece apertado, apesar do desgaste recente enfrentado pelo senador após divulgação de áudios relacionados ao banco, que aparece aí com uma diferença mínima, gente. Então, quando chega no segundo turno, quando tem só o Lula e o Flávio Bolsonaro, a coisa muda completamente de figura e a diferença passa a ser simplesmente pífia, né, para o estrago que eles estavam esperando, né, do áudio do Flávio Bolsonaro, porque na cabecinha de vento deles o Flávio ia descer para 20% e o Lula ia subir para 80%, né? Cabeça de vento deles era assim. Mas aí veio as pesquisas, uma após a outra, não teve aquele impacto negativo para o Flávio como eles estavam desejando, e o desespero tá começando aí a tomar conta, gente, tá? E agora, gente, notícia bombástica, gente, tá? O próprio STF e a AGU foram acionados sobre o ministro Alexandre de Moraes, e é sobre, a gente tá, aquela ação, aquela notificação. Justiça americana notificou o ministro Alexandre de Moraes através de e-mail. Utilizou a mesma regra que ele utilizou lá dentro dos Estados Unidos, eles utilizaram contra o ministro Alexandre de Moraes. E agora saiu aqui que o STF e a AGU, gente, tá? Lá do Bessias, discutem reação, como que eles vão reagir após Moraes ser notificado por processo movido nos Estados Unidos. Ou seja, o STF e a AGU já sabem que a chapa tá esquentando pro lado do ministro Moraes lá nos Estados Unidos. Tá aqui. A presidência do STF, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça começaram a discutir uma reação do Brasil à decisão da Justiça dos Estados Unidos que autorizou a notificação do ministro Alexandre de Moraes sobre um processo aberto contra ele nos Estados Unidos. O advogado norte-americano Martin DeLuca, responsável pela plataforma de vídeos Rumble da Trump Media Technology Group, afirmou nesta segunda-feira que Moraes foi notificado sobre o processo judicial via e-mail. As duas companhias recorreram à justiça norte-americana para tentar barrar a aplicação de ordens de restrição e bloqueio emitidas pelo magistrado brasileiro, ou seja, pelo Moraes. Elas argumentam que as determinações de Moraes configuram censura e violam garantias constitucionais nos Estados Unidos. Ou seja, o STF, a AGU e o Ministério da Justiça já estão cientes e estão vendo aqui qual que será a reação. O que é que vai ser feito em seguida? A avaliação no Supremo é que o caso envolve cooperação internacional, considerando que a ação é movida em território norte-americano, inclusive por uma empresa ligada ao presidente Donald Trump. E por isso são necessárias as tratativas, incluindo a AGU e o Ministério da Justiça. Essa análise envolve entender quais instrumentos jurídicos e diplomáticos podem ser aplicáveis ao caso. Isso porque a lei brasileira estabelece que um magistrado do país não responde pessoalmente por decisões judiciais proferidas no exercício regular da função, como é o caso das decisões questionadas pelas plataformas. O que diz a lei brasileira, né? No sistema jurídico brasileiro, o juiz é responsabilizado apenas em situações excepcionais, como agir de forma intencional ou fraude, ou ainda recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que dava ordem ao ofício. Então eles estão achando algumas brechas para tentar blindar mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Além de blindar, não deixar que nenhuma notificação chegasse até o Moraes, né? Segundo aí o próprio advogado Martin DeLuca, eles tentaram notificar o Moraes através de AGU, Tribunal de Justiça, por tudo quanto é tipo, gente. A AGU, eles foram para todo canto para tentar notificar o Moraes. O Moraes foi blindado, nada chegou no Moraes, e agora eles foram lá, notificaram através, né, da Suprema Corte da Flórida, conseguiu, ela deu um aval, não, pode notificar o magistrado brasileiro através de e-mail, assim como ele já fez aqui dentro dos Estados Unidos. Só que agora o STF e a AGU, junto com o Ministério da Justiça, estão tentando encontrar resumindo aqui para vocês, estão tentando encontrar mais um meio
algum subterfúgio, alguma forma de continuar blindando o ministro Alexandre de Moraes. Em meias palavras, é mais ou menos isso aqui que a matéria quer transmitir. O STF e a AGU estão discutindo reações, como que eles podem continuar aí blindando, né, o ministro Alexandre. Pelo menos a gente que está de fora interpreta dessa forma, né? Abre precedentes para a gente interpretar dessa forma. Então parece que vão tentar aí continuando, tentar blindar o ministro Alexandre de Moraes, o intocável, né? Como diz lá o Romeu Zema. Daqui a pouco, gente, analista político acaba de explodir uma bomba. Ele revelou que o Lulinha pode ser preso a qualquer momento e isso vai trazer um impacto gigante nas eleições de 2026. Ele vai explicar tudo nos mínimos detalhes, o que é que ele está sabendo que a gente não está sabendo. Calma que ele vai explicar daqui a pouco para vocês, porque agora vem a segunda notícia boa para o Flávio Bolsonaro. Para desespero da esquerdalhada, Valdemar, presidente do PL, reafirma a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Porque eles estão já apostando, a gente já está apostando que Flávio vai ser substituído, que Flávio vai ficar no meio do caminho, que Flávio não vai aguentar a pressão, que vai desistir da candidatura, que Flávio... Tá aí, gente, tá? O que eu mais vejo é youtuber de esquerda comemorando que Flávio Bolsonaro vai tomar Doril, vai sumir. Mas parece que agora eles receberam um balde de água fria. Tá aqui, ó. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, garantiu a permanência do senador Flávio Bolsonaro na corrida presidencial. A esquerda deve estar chorando agora, né, gente, tá? A declaração ocorreu nesta segunda-feira, tá? O dirigente manifestou apoio ao parlamentar diante da revelação de diálogos com o empresário Daniel Vocaro, ex-dono do Master, né? As afirmações foram feitas em entrevistas à Globo News. O caso veio a público depois da divulgação de um áudio gravado. A gravação, aí todos vocês já sabem o que é que aconteceu. E Valdemar disse que se reuniu com Flávio Bolsonaro para esclarecer os fatos. O parlamentar justificou que buscava fundos para o longa, que daí vocês já sabem das justificativas, né? E não estava conseguindo arrecadar, por isso que ele tentou lá com o Daniel Vocaro. De acordo com o Valdemar, Flávio foi à casa de Vocaro depois da prisão do empresário para encerrar a relação e cobrar valores pendentes. O que Flávio fez é natural, é a coisa mais normal do mundo, buscar fundos e investimentos para filme. E tudo isso com dinheiro privado, não teve dinheiro público, não teve dinheiro, né, gente? Como uns e outros aí amam um dinheirinho público, né? Vamos lá, porque tem mais, gente. E agora, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar, mas para prestar muita atenção, porque o analista político e candidato, né, a deputado Rony Gabriel acaba de explodir uma bomba. Ele acaba de dizer que o Lulinha pode ser preso a qualquer momento e que isso vai trazer um impacto gigante contra o Lula nesta eleição presidencial. Se eu fosse você, gente, tá? Já pegaria aqui, ó, o cafezinho e já vai. Assistam de camarote. Mais uma bomba que se aproxima contra o Lulão e o Lulinha. Vejam só. O filho do Lula pode ser preso a qualquer momento e a maior bomba dessas eleições de 2026 está prestes a estourar. Entenda essa história? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Enquanto toda a imprensa brasileira e muitos influenciadores aqui na internet estavam discutindo a moralidade ou não de pegar financiamento privado para um filme, o verdadeiro crime estava acontecendo debaixo do nosso nariz e sendo escondido por uma cortina de fumaça. Roberta Luchinza, acho que é assim que fala o sobrenome dela, prestou seu depoimento nos últimos dias na Polícia Federal sobre a sua ligação com Lulinha e com o careca do INSS. O que tudo indica nas investigações, o filho do Lula recebia repasses mensais de mais de 300 mil reais através de uma empresa ao qual ele era sócio dessa tal de Roberta. O que saiu nesse depoimento?
No depoimento, ela negou ter feito os repasses ao filho do presidente. Eu quero que vocês se apeguem às datas, porque tudo isso aqui estava acontecendo enquanto o pessoal estava falando do filme do Bolsonaro. Eu tenho certeza que a maioria dessas informações sequer chegou ao seu ouvido. Bom, ela disse que negou, né, ter feito os repasses. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. No dia 6 de março, ela, desesperada, mandou um recado ameaçador a emissários de Lula. Nesse recado, ela dizia o seguinte para os emissários do Lula: se eu cair, eu não vou cair sozinha. É a partir de agora que a coisa fica legal. Depoimento na Polícia Federal piora a situação da amiga de Lulinha. Dia 23 de maio, agora, a empresária Roberta apresentou uma história inverídica diante dos fatos já colhidos pelos investigadores no escândalo do INSS. Para você entender o que está rolando aqui, é a mesma coisa que a delação do Daniel Vorcaro, que não foi aceita. Ela está de tornozeleira eletrônica e quando foi prestar o depoimento, ela falou sobre situações que não vão de acordo com aquilo que já tem nas investigações, aquilo que o delegado já havia colhido. Ou seja, ela continua lá de tornozeleira eletrônica e o delegado estava esperando que ela falasse a verdade, porque nesse momento da investigação, por causa das quebras de sigilo do filho do Lula, já tem vários repasses para o filho do rapaz, o sócio oculto, que demonstram as suspeitas maiores ainda contra o Lulinha, além de várias coisas que já se tem nessas investigações que ainda não vazaram. E depois de tudo isso, o que foi que aconteceu? Vocês lembram que lá atrás ela, desesperada, mandou um recado ameaçador a emissários do Lula, dizendo que não ia cair sozinha? Pois bem, no dia 15/5, enquanto o Brasil inteiro falava sobre um áudio de um investimento privado para um filme, a Polícia Federal trocou o delegado que pediu investigação contra a Lulinha e chefiava o inquérito de desvios do INSS. É isso, o Lula entrou em ação. E vinha quem que não gostou nada dessa história? André Mendonça. André Mendonça quer tirar a limpo troca de delegado que investigava a Lulinha. O ministro também tem mostrado preocupação com possíveis interferências nas investigações em que o filho do presidente é citado. Sim, senhores, a gente está falando aqui de obstrução de justiça. Mendonça abrirá procedimento para apurar troca de PF no caso de Lulinha. Relator de investigação de fraude no INSS deve aumentar a restrição à informação para blindar a investigação. E olha o detalhe, Mendonça considerou insuficiente a explicação da Polícia Federal para a substituição feita sem que ele tivesse sido citado previamente. Basicamente, o Lula trocou quem estava investigando o filho dele sem avisar o ministro André Mendonça. E para piorar, até a Veja diz que vem chumbo grosso contra a Lulinha no caso do INSS. Pois a Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha com os investigados pelas fraudes do INSS. Coisa grande, afirma a apuração da Editorial Abril. Qual é a situação do Lulinha hoje? A Polícia Federal suspeita que Lulinha foi para a Espanha para fugir da investigação. Vocês lembram que a filha do Lulinha mandou recado para Lula através de emissários de que ela não ia cair sozinha? E olha também quem ligou para o Lula. Lulinha liga para Lula após a Polícia Federal apontar possível tentativa de fuga em meio a temor de prisão. O relatório da Polícia Federal apontou indícios de que a saída de Lulinha para a Europa poderia configurar uma tentativa de fuga. Aí o Lula resolve trocar, o delegado que estava investigando o caso. Tá na mão do André Mendonça. Verdadeiro crime, a verdadeira investigação de crime real que estava acontecendo aqui. E não um financiamento privado, sobre um filme que sequer é crime. O que tudo indica, o Mendonça já está vendo situações de obstrução de justiça por parte não somente de Lulinha, mas do próprio presidente da República para acabar com essas investigações. E vai por mim. O risco é muito grande de que antes das eleições tenha um pedido de prisão preventiva decretado contra o Lulinha, filho do presidente Lula. Por que eu dei tanta ênfase de que, enquanto estavam discutindo o financiamento privado de um filme, o crime verdadeiro, na mesma data, nos mesmos momentos, estava acontecendo, sendo investigado? Porque esse cara aqui mandou trocar o delegado que estava investigando o filho dele, e tem muita gente de uma espécie de direita limpinha que está discutindo moralismo de um lado, enquanto do outro lado é isso aqui que está acontecendo. Enquanto toda a narrativa é criada pela imprensa, a gente até entende. Afinal de contas, a imprensa recebe muito dinheiro do governo federal. Agora, quando ela é corroborada pela direita, mesmo as pesquisas mostrando que Flávio Bolsonaro tem muito mais chance de vencer Lula do que qualquer outro, e quando a gente sabe que essa próxima eleição não vai ser uma eleição de amores por um candidato, mas sim uma eleição de rejeição. Ver gente da direita aumentando a rejeição do candidato da direita, mas não tendo a mesma ênfase, o mesmo ímpeto de investigar o que estava acontecendo no mesmo momento em que estavam gente da direita atacando a direita,
o Lula estava trocando o delegado que investiga o filho dele. Senhores, política é uma guerra, é um jogo de xadrez. Enquanto muitos te fazem olhar para um lado, o verdadeiro crime está acontecendo do outro lado. Se não tiver gente aqui investigando e falando a verdade para vocês, talvez vocês nunca descubram o que de fato está acontecendo. Eu sou o Rony Gabriel. Cara, tem que bater palma. Que análise sensacional do Rony Gabriel, gente. Tá aqui. Então, enquanto tem gente da direita gastando, desperdiçando munição, né, pra cima de Flávio Bolsonaro, o que acontece, gente? O Lulinha tá do outro lado se descabelando. O Lula tá assim, adorando. Nossa, ainda bem que eles estão ali se degladiando entre si. Briguem, direita, briguem. Enquanto isso, o Lula, na surdinha, na caladinha, foi lá, trocou o delegado da Polícia Federal que tava investigando o Lulinha. E é desespero, gente. O Lula ligou o modo desespero. O Lula tá se descabelando, tentando evitar a prisão do Lulinha, que, segundo o Rony Gabriel, pode acontecer a qualquer momento, gente. E aí, vocês acreditam que Lulinha pode ser preso a qualquer momento? Depois dessa análise do Rony Gabriel que eu acabei de trazer para vocês, Caio Coppola, que acabou de explodir uma bomba contra Lula da Silva, gente. O Lula, se ele assistir esse vídeo aqui, ou se alguém assistir, mostrar esse vídeo pro Lula, falar sobre esse vídeo pro Lula, o Lula, gente, vai ter um infarto fulminante. Vejam a bomba que o Caio Coppola teve coragem e acabou de explodir contra o Lula. Mas para vocês entenderem, tem que assistir até o finalzinho. Vejam só. Vocês viram a narrativa que a campanha petista está tentando emplacar? Cada vez que damos um passo adiante para melhorar a vida do povo brasileiro, o sistema joga contra. Pois é, agora o Lula quer pagar de candidato antissistema. É uma ideia tão falsa, mas tão falsa, que o próprio Lula, discursando no exterior, disse o exato oposto poucos dias atrás e reconheceu que hoje é a esquerda que se tornou o sistema. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. Qual Lula que está falando a verdade? O Lula do sistema, que discursou na Europa, ou o Lula antissistema, que leu o roteiro do marqueteiro no seu pronunciamento à nação brasileira? Você decide. Mas que tal a gente usar as próprias palavras do Lula para entender o que é o sistema e como ele se manifesta nas esferas de poder? O andar de cima, os bilionários, a elite que só pensa em manter privilégios às custas do povo. Reparem que a propaganda petista separa o sistema em 3 categorias, mas só define uma delas, os bilionários. Então, vamos começar por eles. Nunca antes na história desse país houve tantos bilionários no Brasil. Algumas estimativas dão conta que o número de bilionários saltou 33% só nos 2 primeiros anos do governo Lula, o que por si só já mostra que a gestão do PT é um terreno fértil para os 0,1% mais ricos. Para ficar em um exemplo óbvio de como o governo petista beneficiou o grande capital, é só olhar o lucro recorde das 4 maiores instituições financeiras do país, 101 bilhões de reais em 2025. Ou seja, enquanto mais da metade da população adulta está endividada por causa de inflação, impostos e juros, os bancões estão lucrando como nunca. Não à toa, as famílias acionistas do maior banco privado do país são apoiadoras e doadoras de campanha do Lula, assim como os irmãos bilionários da proteína animal. Um deles chegou a atuar como emissário não oficial do Brasil na crise da Venezuela, lembra? A bilionária mais famosa do nosso varejo também é apoiadora histórica do Lula. E até a Faria Lima, que o PT ama demonizar, estava em peso com Lula na campanha de 2022, incluindo grandes gestores de fundo e até os pais do Plano Real. E assim que eleito, quando Lula montou o seu conselhão de governo, ele convidou uma dezena de bilionários, o equivalente a 14% dos ricaços do país. Você não acha estranho o Lula ser tão próximo dessa turma que, segundo ele, joga contra os interesses da população brasileira? Mas vamos seguir porque, de acordo com a narrativa petista, o sistema não é formado só por bilionários. O sistema também seria composto por gente que está no andar de cima, por elites que mantêm seus privilégios às custas do povo. É impressão minha, ou sem querer, o Lula descreveu a cúpula dos poderes em Brasília. Sim, porque a burocracia do Estado e a classe política não produzem riqueza, vivem dos impostos pagos pela sociedade, mas usufruem de direitos, benefícios e regalias exclusivos para o topo do funcionalismo público. Aliás, essa é a origem do termo privilégio, uma lei ou uma regra que só vale para uma pessoa ou para um pequeno grupo de pessoas. Coisas como os supersalários, as superaposentadorias, a estabilidade no emprego, a blindagem institucional. E quem você acha que ocupou o andar de cima nesse século, nesse país? Exato, foi o Partido dos Trabalhadores, o grupo político que nos últimos 24 anos governou o Brasil por 17 anos, ou seja, 70% do tempo. Foi o PT que arquitetou a coalizão com o Centrão no Congresso, incluindo os esquemas do Mensalão e do Petrolão, e a aliança com a STF, que primeiro tirou Lula da cadeia, depois anulou suas ações penais e, finalmente, junto com o TSE, desequilibrou as eleições por meio de censura, casuísmo e duplo padrão nas decisões judiciais.
Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. E é importante frisar esse ponto. Além de terem realizado nomeações políticas para dezenas de milhares de cargos públicos, o PT fez 15 indicações bem-sucedidas para a posição mais importante da República, e a que hoje concentra mais poder, a cadeira de ministro do STF. Se eu não fosse Suprema Corte, eu não governo mais do país, cara. Então, esses são os fatos. Lula se elegeu e governou apoiado por bilionários. E o seu partido foi o protagonista do poder nesse século. Se o Brasil está como está, é por causa do PT, e não apesar dele. Quem ocupa a cúpula do governo, por definição, já faz parte da elite, mas quem ocupa esses espaços por décadas a fio se torna o sistema. Exatamente como Lula admitiu em abril, antes de mudar radicalmente a sua narrativa. Nós nos tornamos o sistema. Lula é a encarnação viva do sistema. Só que, depois de mais de 2 décadas de lulopetismo, chegou o momento em que a criatura irá devorar seu criador, que está impopular, fraco e envelhecido. E por isso mesmo será descartado pelo monstro que ele próprio criou, alimentou e serviu. Segundo Caio Coppola, Lula está impopular, fraco e envelhecido. Eu só consigo me lembrar daquela frase do Flávio Bolsonaro, uma opala velha, né? Lula está uma opala velha que precisa ser substituída o mais rápido possível. Alguém tem que salvar esse Brasil. Mas teve uma palavra que me chamou muita atenção, que foi muitas vezes utilizada pelo Caio Coppola aqui nesse vídeo. Foi a palavra privilégios. Vocês prestaram atenção que em vários momentos ele utilizou essa palavra privilégios, que é para poucos, pouquíssimos. Muitos poucos têm muitos privilégios aqui no Brasil. E tem uma matéria que define muito bem, gente, tá? Que coube como uma luva nessa questão dos privilégios. É a Lula. Se tem uma mulher que foi privilegiada dentro desse desgoverno Lula, chama-se Janja da Silva. Gente, vocês estão trabalhando muito? Vai ter que trabalhar mais? Vamos ter que trabalhar muito mais. A gente vai ter que pagar muito imposto porque a gente tem isso aqui para tratar, para cuidar. É como se fosse assim, uns cachorrinhos que a gente tem que ir lá dar comidinha, só que isso aqui são cachorrinhos com privilégios, né? Que voam para Europa, para os Estados Unidos. Gente, tudo isso ficam nos melhores hotéis, translados, avião sempre primeira classe. É isso, gente, tá? Privilégios de Dona Janja. E tudo isso pago por quem? Por quem? Por você, por mim, nós, através do nosso suado imposto. Afinal de contas, graças ao Lula, o Brasil é o país que paga o maior imposto do mundo, praticamente, né? Mas a gente tem que pagar muito imposto. Afinal de contas, quem que vai pagar todas essas regalias aqui da Janja e do Lula? Tá aqui. Lula envia Janja a evento na Itália com tudo pago pelo governo, tá? Eu iria até além aqui nessa matéria. Não é o governo que paga, somos nós que pagamos. Lula envia Janja a evento na Itália com tudo pago pelo povo brasileiro. Acho que essa seria a manchete mais correta aqui para esse editorial. Tá aqui, ó. A primeira-dama Janja da Silva representará o governo brasileiro na Semana da Nutrição de 2026 em Roma, na Itália, né? Entre os dias 25 e 28 de maio, o governo federal pagará todos os custos da viagem, como diárias e deslocamento. O decreto assinado por Lula, do PT, na última sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, ou seja, é oficial. A Janja vai com tudo pago. A Janja, na verdade, ganhou na Mega Sena, né? Porque o que o povo tem custeado essa mulher, segundo o documento, ela foi convidada para o evento pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Que a educação brasileira, gente, é uma educação de dar inveja em qualquer Suíça, né? Aqui sim é uma educação de ponta, de primeira. Então ela tem muito o que falar nesse evento, né? Designar Rosângela Lula da Silva para participar a convite do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na Semana da Nutrição, com ônus do período de 25 a 28 de maio de 2026, inclusive trânsito na cidade de Roma, né? República Italiana, diz o decreto. Ou seja, ele deixou bem claro que é o povo que vai pagar todas as despesas, gente, tá? Isso aqui é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Ou seja, a economia, uma tragédia, rombo nas contas públicas sem precedentes, e o Lula torrando e gastando como se estivesse sobrando, né? Muito dinheiro, né? Impressionante.